Na aula de hoje aprenderemos a testar os capacitores usando o capacímetro, que é o aparelho que mede o valor deles. Antes da gente usar o capacímetro, temos que aprender a fazer a leitura do valor da peça. Começamos pelo capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico é o mais fácil fazer a leitura porque o valor dele já vem marcado em microfarads e a tensão de trabalho em volts, diretamente no corpo. Esse capacitor, por exemplo, é de 100 microfarads por 400 volts. Percebam que tem uma faixa num dos lados dele indicando o terminal negativo. Já esse outro capacitor tem um BP no corpo. Significa que esse capacitor não tem polaridade, é o chamado bipolar. Qualquer lado que você colocar ele funciona. Esse é polarizado, tem um lado negativo aqui indicado, e esse daqui não é polarizado, chamado bipolar. Já os capacitores comuns, poliéster, cerâmica, estiroflex, são mais chatos de fazer a leitura, porque cada fabricante indica o valor dele numa unidade diferente. Aqui nós temos as 3 unidades que você vai encontrar nos capacitores. Aqui o microfarad é a maior de todas, o nanofarad é a unidade média e o picofarad é a menor. Microfarad é a maior, nano média e o pico a mais baixa, a menor. Como a relação entre elas é 1000, ou seja, uma é 1000 vezes maior ou menor do que a outra, para você fazer a conversão de uma para outra, basta você empurrar a vírgula. 3 casas para a direita, quando você quer diminuir a unidade, percebam que a unidade mais baixa está para o lado direito. E 3 casas para a esquerda, quando você quer aumentar a unidade. Percebam que a unidade maior está para o lado esquerdo. Então você empurra a vírgula 3 casas para a direita para diminuir a unidade e 3 casas para o lado esquerdo para aumentar a unidade. Observe que você apenas vai mudar de unidade o capacitor, mas o valor dele vai continuar o mesmo. Nos capacitores comuns vai vir um número no corpo seguido de uma letra. Essa letra pode ser J, K, é a tolerância, joga lá fora que não importa muito. Então, o número do corpo pode vir maior do que 1, por exemplo, 100, 4.700, 100.000, não importa. Quando o número for acima de 1, é porque o fabricante está indicando o valor do capacitor em picofarads. Número acima de 1 é porque a unidade que está sendo usada é picofarad. Agora, se vier um número abaixo de 1, por exemplo, 0,1, 0,22, 0,015, não importa, é um número menor do que 1. Então é porque a unidade dele está indicada em microfarads. Perceba essa regra para o capacitor comum. Número acima de 1 é picofarad, número menor que 1 é microfarad. Aqui nosso primeiro exemplo, um capacitor de poliéster marcado 0.015J. Esse ponto é vírgula, então o valor dele é 0,015 microfarad. Observe a regra. Número menor do que 1, a leitura é microfarad. Esse J aqui é a tolerância de 5%, joga fora, não interessa muito. Então o valor desse capacitor é 0,015 microfarad. Agora, se a gente quiser diminuir a unidade, empurra a vírgula 3 casas para a direita. Então a vírgula está aqui, 1, 2, 3. Então fica 15 nanofarads. Perceba que esse capacitor traz indicado no corpo a tensão de trabalho, que no caso é 400 volts. Um outro exemplo aqui embaixo, um capacitor de poliéster ponto 22K. O ponto, como já havia dito, é vírgula. Então é 0,22 microfarad, porque o número é abaixo de 1. Se eu quiser transformar em nano, eu empurro a vírgula 3 casas para a direita. Sempre para diminuir a unidade, a vírgula vai para a direita. Então aqui a vírgula está aqui. 1, 2. Como falta uma casa, eu completo com 0. Aqui, Então fica 220 nanofarads. Então na hora de comprar esse capacitor, você pode usar essa unidade aqui, 220 nanofarads. Aqui outro exemplo. 6.800J. Esse J é tolerância, joga fora. Então fica 6.800, número acima de 1 é picofarad. 6.800 picofarads. Se eu quiser converter para o nano, como a unidade, o nano é maior do que essa, a vírgula vai para a esquerda agora. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então fica 6,8 nanofarads. Então na hora de comprar esse capacitor, você pode usar 6.800 picofarads ou 6,8 nano. Outro exemplo aqui embaixo, Esse daqui, 15N, esse N é nanofarads, então fica 15 nanofarads. Sempre que tiver a letra N, a unidade é nanofarads. Outro exemplo, 1N5. Esse N está no lugar da vírgula, então é 1,5, como tem N, nanofarad. 1,5 nanofarads. Aqui embaixo, N15. O N está no lugar da vírgula, então fica 0,15 nanofarads. 0,15 nanofarads. Se eu quiser converter ela para o pico, que é a unidade menor, eu empurro a vírgula agora para diminuir a unidade para a direita. Aqui a vírgula, 1, 2, como falta uma casa eu completo com 0. Então fica 150 picofarads.
Agora nós vamos ver um caso que acontece muito nos capacitores de cerâmica, que são os capacitores redondinhos, que parecem lentilha. Esse aqui, ó, 103. Como não existe capacitor de 103 picofarads, esse 3 que está no final significa 3 zeros. Então você copia os dois primeiros números e o último número vira zeros. Então, ó, 1, 0, 3 zeros. Então fica 10.000 picofarads. Valor acima de 1 é picofarad. Para converter para o nano, a vírgula vai para o lado esquerdo. A vírgula está aqui, 1, 2, 3 casas. Então fica 10 nanofarads. Esse outro, 471. Esse 1 é um zero. 4710, 470 picofarads. Esse aqui é curioso, 470. Dá a impressão que esse capacitor tem 470 picofarads, mas na verdade não. Você copia o 4, 7, esse zero no fim não é para pôr nada. Esse zero significa que não é para colocar nenhum zero. Então fica 47 picofarads. Para ser 470 teria que ser 471. Esse aqui embaixo, ó, 479. Imagine você colocar 9 zeros aqui depois do 47. É zero pra caramba. Esse 9, na verdade, está representando uma vírgula que você põe nos dois primeiros. Então é 4,7 picofarads. Ó, 9 é vírgula. E o último aqui embaixo, ó, 68. 68, como é só 68 que está no corpo, é 68 picofarads. Agora, perceba o seguinte, para você aprender a ler direitinho o capacitor, você tem que treinar, tem que pegar alguns capacitores, fazer o treinamento, tentar fazer a leitura. Já já nós vamos ensinar como é que usa o capacímetro para medir o valor dessas peças. Vou apresentar para vocês a função capacímetro desse multímetro, que vai indicado com a letra F. Alguns multímetros são só capacímetro, ele só mede capacitor. Esse multímetro mede outras coisas, inclusive o capacitor. Para você usar o capacímetro, o primeiro passo é fazer a leitura do valor da peça, escolher a escala mais próxima acima do valor dele, descarregar o capacitor e colocar ele aqui, ó, um terminal do lado de cá e outro terminal aqui. Se você não quiser enfiar o capacitor aqui no multímetro, você pode colocar dois fios, um de cada lado, e usar esses fios para medir o valor do capacitor. Então, agora nós vamos começar a usar o capacímetro. Vamos começar com esse. Esse aqui está marcado no corpo 0,22 microfarads. Então, a escala mais próxima acima é 2 microfarads. Coloco os fios nos terminais aqui. E aí vão no capacitor. 0,22 microfarads. Perceba que o valor está próximo, isso quer dizer que ele está bom. Esse aqui é de 0,01 microfarads, porque está marcado em cima. 0,01 microfarad é igual a 10 nano. A escala mais próxima é 20. Vamos medi-lo. Ele está dando 10 nano e alguma coisinha. Ele tem que dar próximo o valor. Então quer dizer que esse daqui também está bom. Esse outro é de 0,0082 microfarads, como está no corpo. Ou seja, ele é de 8,2 nano. Perceba que você tem que treinar um pouquinho para aprender a converter as unidades dos capacitores. Então, como esse é de 8,2 nano, a escala é de 20. Vamos ver. Percebam que esse daí deu um pouquinho menos, deu 7,8 nano. Se for um circuito crítico, você já teria que substituir. Se for um circuito não tão crítico, você pode deixar ele trabalhando. Eu já substituiria esse capacitor. Esse outro é de 0,1 microfarads, ou seja, 100 nanofarads. Já está na escala de 200 nano. Vamos medi-lo. Percebam que ele deu 93,2 nano. Está considerado normal dentro da tolerância, que esses capacitores têm 10%, 5% de tolerância. Lembrando que o capacitor, quando ele altera o valor, ele sempre altera para menos, nunca para mais. Esse daqui é um capacitor de cerâmica de 62 picofarads, porque tem um 62 no corpo dele. O capacímetro já está na escala mais baixa, com o valor dele é muito baixo, está na escala de 2 nano. E percebam, na hora da medição, ele dá 69, 70, por aí. Está próximo do valor dele. Não se esquecendo que os capacitores de cerâmica são os que têm a tolerância mais alta do que os de poliéster. Esse capacitor de cerâmica, no corpo dele está escrito N12, ou seja, ele é de 0,12 nanofarads. 0,12 nanofarads. Está na escala de 2 nano. E aí a medição dele, ó, ele está medindo 0,12 e uns quebradinhos nano. Está próximo ao valor dele. No corpo é 0,12, aqui está dando 0,12 e depois uns quebrados. Esse aqui é um capacitor de um plástico chamado poliestirol.
Ele é conhecido nos meios técnicos como capacitor de Styroflex. É um capacitor antigo, você não vai encontrar nos aparelhos modernos. Então aqui nós temos no corpo dele 270, ou seja, ele é 270 picofarads. Está na escala de 2 nano, e ali ele está indicando, ó, 290, 289 picofarads. Quer dizer que ele está bom, ele está dentro do valor, está dentro da tolerância. Aqui um capacitor eletrolítico de 1 microfarad, já está na escala de 2. E colocando as pontas de prova no terminal dele, nós temos 0,966 microfarad, ou seja, pouquinha coisa assim, abaixo de 1. Não tem problema porque ele tem a sua tolerância. O capacitor eletrolítico, embora seja polarizado, na hora de você fazer o teste com o capacímetro, tanto faz o lado que você coloca as pontas de prova. Perceba que se eu inverter o capacitor, o valor deu quase que igual. Aqui nós temos um outro 2,2. Aqui eu aumento a escala para 20. Qualquer lado. Deu 2,2, um pouquinho mais. Aqui o de 10 micro, a escala de 20. E ele deu um pouquinho mais do que 10. Esse capacímetro ele tem uma pequena desvantagem. Ele só consegue medir capacitores até 20 microfarads. Já os multímetros que são só capacímetros conseguem alcançar até 20.000 microfarads. Então assim está concluída a nossa aula de como testar capacitores usando o capacímetro. Não é um teste 100% confiável, mas já dá para você ter uma boa ideia do estado dos capacitores. Ah, por que não é 100% confiável? Porque existem alguns capacitores em determinados aparelhos que eles apresentam defeito quando eles recebem a tensão do circuito. E o capacímetro testa ele com uma outra tensão. Mas podemos dizer que quando passa no capacímetro, é 95% de chance do capacitor tá bom.